Saúde o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu, Deus o Senhor nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Glória a Deus. Para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam e ativem a opção de todas no sininho. Glória a Deus. A palavra de hoje encontra-se no livro de Marcos, o Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Glória a Deus. A Bíblia diz que João Batista começou seu ministério antes do Senhor, quando o anjo apareceu a Isabel e a Zacarias. Primeiramente, Zacarias disse que o filho que o Senhor daria a eles prepararia o caminho do Senhor. Assim também, quando estavam ali escolhendo o seu nome, o próprio pai de João Batista, Zacarias, profetizou acerca dele, que o Senhor havia escolhido para preparar o caminho daquele que Deus havia de enviar, o seu filho. E João Batista cumpriu seu ministério, batizou muitas pessoas, até o próprio Jesus foi batizado por ele, porque assim importava que acontecesse ou tinha que acontecer. Mas quando João foi preso, aí Jesus começa a pregar o mesmo evangelho que João pregava, o evangelho do arrependimento. É o evangelho que nós precisamos estar vivendo todo dia, do arrependimento. Precisamos nos arrepender, porque todo dia erramos em algo contra Deus. Todo dia desobedecemos talvez algo que tenha na palavra do Senhor, talvez involuntariamente, sem querer. Quando a gente vê, já desobedecemos, mas temos que estar consertando os nossos erros todos os dias para alcançarmos aquilo que Deus quer de nós, a estatura de varão ou de varoa perfeito ou perfeita. Jesus pregava o evangelho do reino. Logo após a prisão de João, Jesus começou a pregar o evangelho. E isso aqui é uma questão que nos dias de hoje é muito polêmica, porque se nós formos ver outros, personagens da Bíblia, como Elias e Eliseu não começou a fazer a obra enquanto Elias estava fazendo. Eliseu esperou Elias ser arrebatado e deixar a sua capa para depois Eliseu começar a fazer a obra. Mas Jesus, sendo a primícia de todos, sendo o filho unigênito, ele poderia começar a fazer a obra juntamente com João, não esperar João Batista, se retirar de cena. Mas Jesus esperou João cumprir o seu ministério para depois começar o seu.
Assim foi com Eliseu também. Esperou Elias cumprir o seu ministério para depois começar o seu. Nos dias de hoje a gente vê uma disputa tamanha, ferrenha, porque um não quer esperar o outro cumprir o seu ministério, quer um ser melhor do que o outro, um quer pregar mais do que o outro, um quer fazer mais do que o outro, e fica aquela disputa. E desde a época de Jesus não era assim. Não havia disputa, cada um por sua vez fazia a obra que o Pai designou para fazer. E tem vários exemplos na Bíblia que foi assim. Josué não fez a obra enquanto Moisés não foi retirado da terra. Primeiro Moisés fez a obra, depois que Moisés foi elevado aos céus, depois da sua morte, que Josué começou a fazer a obra. Mas nos dias de hoje, um não quer esperar pelo outro, um não quer aprender com o outro, um não quer esperar o tempo de Deus, quer um passar por cima do outro, um pisar no outro, um ser melhor do que o outro. E isso está totalmente errado, está totalmente ao inverso. E muitos Jesus tem chamado, como ele chamou aqui primeiro, a Simão Pedro e a André, que eram irmãos. Eles largaram o que estavam fazendo e foram após Jesus. Jesus disse: a partir de hoje vocês não serão mais pescadores normal. Pescador tem para todo lado, mas eu quero que vocês sejam. A partir de hoje vocês serão pescadores de alma, algo que nunca existiu na terra. Vocês serão pescadores de alma, não pescadores de peixe comum, porque isso, pescadores de peixe comum, tem em todos os lugares. O Senhor chama, mas Ele também nos alerta que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqueles que são chamados, muitas das vezes não fazem como Simão Pedro e André, como Tiago e João, largam o que está fazendo para ir servir o Senhor, não. Mas preferem os rudimentos desse mundo, as coisas deste mundo, do que servir ao Senhor. Jesus disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Também ele chamou ali a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo que Jesus os chamou, eles deixou tudo, deixou seu pai no barco com os empregados e foram após Jesus. Tem o próprio Mateus, que era um publicano, tinha condições, era bem de vida. Na visão humana não tinha por que largar a vida boa que ele tinha de mordomia para seguir Jesus, mas quando Jesus chamou, ele largou tudo e foi após Jesus. Hoje Jesus tem chamado muitas pessoas, mas elas não têm desapegado, aleluia, dos bens materiais, das coisas que tem, para servir ao Senhor. Sendo que Jesus diz que aquele que não largar os bens e as coisas que tem para seguir a Ele, não é digno de entrar no reino do céu. E aqueles que largam o que tem para servir a Ele, recebem a sua recompensa tanto aqui na terra como no céu. Então o Senhor nos chama não para fazermos disputa, contenda, não para ficarmos apegados com as coisas deste mundo, mas para deixar a disputa de lado, respeitar a vez do nosso irmão e saber esperar o tempo de Deus na nossa vida, e também deixar os apegos deste mundo, os bens materiais, se for preciso emprego, para servir ao Senhor e confiar nele, que foi isso que os apóstolos fizeram, largaram tudo porque confiaram no Senhor. E o Senhor sustentava eles, o Senhor estava com eles, o Senhor protegia eles. Enquanto Jesus esteve ali antes de ser crucificado com eles, enquanto Jesus esteve com eles antes de Jesus morrer, ser crucificado e morrer, Jesus não deixou que nem um fio do cabelo deles fosse tocado. Jesus disse para o Pai no momento que ele foi preso no Getsemane: assim como o Senhor confiou eles a mim, eu te peço, Pai, que nenhum deles venha a ser tocado por nada. E todos saíram sem ser tocados. Mas depois da morte de Jesus, aí sim Judas se matou. Mas antes da morte de Jesus, nenhum deles, mal nenhum tinha tocado neles. E Pedro somente chorou, mas mal nenhum tinha vindo sobre eles.
Então que a gente venha não disputar com o próximo, não, mas sim amar o nosso próximo e respeitar a autoridade do próximo e a vez do próximo. E também deixar os apegos que Marta tinha também de dentro de casa, talvez do trabalho, talvez dos bens materiais, talvez das riquezas. Deixar tudo isso, como Jesus falou para o homem rico, o jovem rico: divide com os pobres e venha após mim. Quer dizer, desapega das coisas que tu tem e venha após mim. Que a gente venha desapegar das coisas deste mundo para seguir, para servir ao Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.